Vamos falar na videoaula de hoje sobre retas paralelas. E na próxima falaremos sobre Teorema de Tales e Teorema da Bissetriz Interna, que também é parte do conteúdo da nossa disciplina. Então, vamos falar sobre retas paralelas. Começamos relembrando o que já vimos. Quando vimos critérios de congruência, vimos esses dois resultados. Vimos o teorema do ângulo externo, que diz que um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. E vimos como consequência dele a proposição 2, que diz que a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos de um triângulo é menor que 180. Nesse tópico, né, vamos ver que é exatamente 180 graus. Vamos ver isso na próxima videoaula. Então, por enquanto, temos que é menor e mais à frente será provado que é igual. Bom, como consequência do teorema do ângulo externo, a gente viu que se duas retas distintas R e S são perpendiculares a uma terceira reta, então R e S não se intersectam. Então, temos aqui, igual está indicado na figura, tenho a terceira reta aqui na vertical e tenho duas retas, né? Primeiro aqui R é perpendicular a essa reta vertical, vou chamar ela de T, e tenho também como hipótese que S é perpendicular a essa mesma reta T. O que vamos provar é que elas são paralelas. Então, novamente, temos duas retas perpendiculares a uma terceira reta e vamos provar que elas são paralelas, melhor, que elas não se intersectam, que por definição quer dizer que elas são paralelas na geometria plana. Então, todas as retas e pontos que estamos falando já estão imersos num plano. Bom, então, no nosso caso, temos como hipótese, queremos que R e S são perpendiculares a T, queremos provar que R e S não se intersectam. Passando um pouquinho para o campo da lógica, né, se a gente quer provar que uma afirmação P implica uma afirmação Q, então uma das regras principais da lógica diz que P implica Q se e só se não Q implica não P. Por exemplo, a gente sabe, né, nosso conhecimento de mundo, que se eu tenho uma lâmpada e ela está acesa, quer dizer que tem energia elétrica. A lâmpada da minha casa, da minha sala está acesa, então tem energia elétrica. Agora, se eu sei que não tem energia elétrica, eu já posso concluir que a lâmpada vai estar apagada. Igual aqui, P significa a lâmpada está acesa. Então, aqui a lâmpada está acesa. E Q quer dizer que tem energia. Então, se a lâmpada não Q, né? Ou melhor, não tem energia, então implica não P. Ou seja, a lâmpada vai estar apagada. Bom, então, nós aqui vamos fazer a nossa demonstração desse modo. Supor, negar aqui que vale Q e provarmos que também não vai valer P, que é a chamada demonstração por contradição, ou demonstração por absurdo. Assim, supor que não vale Q e chegar numa contradição, né, contradizer P, ou chegar num absurdo. Um absurdo é algo, por exemplo, se eu chegar lá no meio das minhas contas, que 1 igual a 0. Então, o que eu supus não é verdade, né? Porque cheguei em um absurdo. E esse modo aqui que está marcado de amarelo é chamado contrapositiva dessa afirmação aqui de cima, tá certo? Bom, detalhes da lógica. Então, vamos provar desse modo aqui de baixo, ou seja, se não vale aqui que R e S não se interceptam, então vamos negar aqui essa linha de cima, ou chegar em um absurdo. Então, vamos supor que não vale aqui essa parte
que RS não se intercepta. Negar isso quer dizer que ela se intercepta. Então, tenho aqui um ponto de interseção. Já até fizemos essa demonstração comentando rapidamente. Então, tem aqui uma interseção, de algum modo, RS vai ter que chegar até... Lembrando que aqui é um desenho, digamos, que o CEDERJ chama de desenho fantasma. Ou seja, eu suponho que vale isso, tento desenhar, mas na verdade eu vou chegar que não vale, certo? Então, teríamos aqui que P, se ela se interceptasse, teria um triângulo com dois ângulos retos. Então, se aqui é ângulo reto, mede 90 graus, e aqui embaixo também mede 90 graus. Somando eles, dá 180 graus, o que contradiz a proposição 2. Então, chegamos em uma contradição, tá certo? Então, contradizendo a proposição 2, a gente prova que, então, supus que vale não que, cheguei em uma contradição. Então, é a mesma coisa que provar que P implica aqui. É a mesma coisa que provar que essas duas linhas vale essa implicação, tá certo? Então, contradiz essa parte de amarelo, não, melhor, supus que não vale e cheguei em uma contradição. Cheguei que não vale essa linha aqui com a linha vermelha, tá certo? Bom, então, provamos que se eu tenho duas retas e elas são perpendiculares a uma terceira, então elas têm que ser paralelas. Lembrando que a gente já definiu, né, que paralelas é quando elas não se interceptam. E vocês provavelmente já ouviram também dizer que quando elas se interceptam, elas são chamadas transversais. Então, o que provamos aqui é um modo de obter retas paralelas. Por quê? Se eu tenho R, como obter uma paralela? Primeiro eu traço T, perpendicular a R, e depois eu traço uma perpendicular a T, aqui a reta S. Então, com essa afirmação aqui, da segunda linha, a gente consegue concluir que R e S são paralelas. Mostramos então que existe uma reta paralela. Continuando, vamos falar do axioma das paralelas e usar esse axioma para provarmos vários outros resultados. O axioma a gente não prova, né? A gente aceita ele e usa, tá certo? Então, o axioma das paralelas diz que, por um ponto fora de uma reta R, pode-se traçar uma única reta paralela a R. Então, tenho aqui a reta R, e vou traçar, e tenho um ponto P. Então, pode-se traçar uma única reta, aqui essa reta de vermelho, vou chamar de S. Pode-se traçar uma única reta paralela a R. Uma única reta aqui que eu indiquei por S. Então, vamos à proposição. Primeiro resultado que a gente prova usando esse axioma. Se a reta R é paralela à reta S1 e S2, então S1 e S2 são paralelas ou coincidentes. Tenho por hipótese aqui, como está no desenho, S é paralelo a S1 e R também é paralelo a S2. Quero provar que S1 e S2 também são paralelas ou são iguais. Lembrando que coincidente, né, é igual e reta é também é um conjunto, né, um conjunto de pontos. Então, é a igualdade de conjuntos. Bom, não precisamos provar que elas são coincidentes, assim, diretamente. Vamos supor que elas não são coincidentes e provar que elas terão que ser paralelas. Se eu quero provar que elas são paralelas ou coincidentes, se eu supus que ela não é coincidente, eu provar que ela é paralela. Então, a demonstração, eu suponho que elas não são coincidentes, precisamos provar que elas são paralelas. Bom, se não fossem paralelas, então, novamente, uma demonstração por contradição. Elas teriam um ponto em comum, que vamos chamar de P. Vou voltar à nossa figura. Suponha que S1 e S2 não são paralelas, então
elas são transversais, elas se interceptam. Tenho aqui um ponto que, de alguma forma, essas retas passam por esse ponto. Temos, então, que pela reta R e pelo ponto P, passam duas retas paralelas a R. Então, pelo ponto P passa a reta S1, que é paralela a R, e pelo ponto P passa também a reta S2, paralela a R. O que contradiz o axioma das paralelas, porque diz que só pode passar uma única reta paralela, dado um ponto. Então, contradizendo o axioma das paralelas, obtemos uma contradição, certo? Ou seja, não vale essa parte aqui que supomos que se elas não fossem paralelas, tá certo? Então, por contradizer o axioma das paralelas, não vale essa primeira parte marcada de amarelo. Vamos agora a um outro resultado, que é o corolário 2. E diz que se S1 e S2 são retas paralelas e a reta R intercepta S1, então R intercepta S2. Então, suponho que S1 e S2 são paralelas e que R intercepta S1. Tenho aqui um ponto de interseção. Quero provar que vou ter um segundo ponto de interseção aqui com S2. Como fazemos isso? Temos aqui o nosso desenho aqui já com um ponto de interseção. Se R não interceptasse, então aqui novamente uma demonstração por contradição. Então, quando não intercepta, elas são paralelas. É isso. Então, temos que S2 é paralela a R, por essa hipótese de contradição. E, por hipótese, eu já tenho que S1 e S2 são paralelas. Então, eu tenho S2 paralela a R e S1. E tenho também que R e S1 não são paralelas, nem coincidentes, aqui na hipótese. E a reta, porque não são paralelas, porque intercepta, tá certo? E com essas duas, aqui eu tenho a contradição da proposição anterior. Por quê? Se eu tenho duas retas paralelas, aqui, pela primeira afirmação, S2 é paralelo, S2 paralelo a R, e S2 também é paralelo a S1. Vou colocar S1 aqui por cima. S1. Então, pela proposição anterior, teríamos que S2 e S1, ou melhor, R e S2 teriam que ser paralelos, tá certo? Então, temos uma contradição da proposição anterior. Bom, então provamos que se R intercepta S1 e S1 é paralelo a S2, então R tem que interceptar S2. Bom, é mais para vocês verem que com apenas um axioma eu consigo provar muitos resultados sobre retas paralelas. Bom, não necessariamente que o resultado é o mais importante vocês lembrar dessa ideia, né? Eu suponho uma afirmação e provo várias outras, né? Bom, tem a definição 3, agora mudando um pouco de assunto, lembrando que a nossa aula anterior, voltando aqui no início, ela também está lá no livro do CEDERJ. Vocês encontram lá na aula 1, na página 34. A partir da página 34. Bom, temos que duas retas R e S de um mesmo plano se interceptados pela transversal T formam 8 ângulos. Tenho aqui a transversal T e tenho R e S. Aqui na figura, né, como podem ver, não necessariamente são paralelas. Então, dizemos que os pares de ângulos convertem-se em A e outros convertem-se em B, conforme a figura. Então, A é a interseção de T e R, B é a interseção de S e T.
são denominados. Então, ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são os mais fáceis de lembrar. Ângulos correspondentes, aqui igual a nossa figura, temos que 1 e 5 são ângulos correspondentes. 1 e 5. Estão do mesmo lado e estão acima. Tá certo? Agora, 4 e 8. Aqui, 4. Então, aqui estou do lado esquerdo e abaixo. Do lado esquerdo, a transversal e abaixo é o ângulo 8. Então, 4 e 8 são correspondentes. Fazendo aqui mais uma correspondência. 3 e 7, porque está abaixo e à direita. Então, 3 e 7 são ângulos correspondentes. Tenho também os ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos. Alterno vem de alternar. Então, vou alternar de lado da transversal. Igual aqui. Interno é que está entre, na parte de dentro das duas retas. Então, 4 e 6 estão em lados diferentes, alternaram de lados e estão na parte de dentro. Por isso, são chamados alternos internos. Tem também alternos externos. Então, vai alternar de lado da transversal, mas agora estão do lado de fora. Então, alternos 1 e 7 estão de lados diferentes, alternaram de lados e estão ambos são externos. Por isso, alternos externos. Colaterais externos. Colaterais é o contrário de alternos. Significa que estão do mesmo lado. E agora, externos. Então, estão do mesmo lado 1 e 8. São colaterais e externos. Ambos estão na parte de fora, são externos, mas estão do mesmo lado. Por isso, são colaterais. E, por último, temos os colaterais internos. Colaterais internos estão do mesmo lado e são internos. Então, por exemplo, 3 e 6 estão do mesmo lado da transversal e são internos. Então, vimos esses nomes, vamos a alguns resultados. Vamos ver aqui a proposição 4 e a proposição 5, que é a recíproca da proposição 4, vai ser vista na próxima videoaula. A proposição 4 diz que uma reta transversal e duas retas paralelas formam ângulos que obedecem às seguintes relações. Então, tenho aqui R e S paralelas e tenho aqui uma reta transversal a elas. E os ângulos estão indicados na figura, lembrando aquelas nomenclaturas que acabamos de falar, correspondente, alternos e colaterais. Os ângulos correspondentes são congruentes. Então, lembrando aqui, A corresponde a E, então A igual a E, tem a mesma medida. B, aqui quando eu olho o que está aqui do lado esquerdo e por cima, então B congruente a F. B congruente a F. Agora, fazendo mais um caso, D está embaixo do lado direito, H também está embaixo do lado direito, então eles são correspondentes. Então, D é igual a H. Então, falamos da letra A, vamos falar da letra B. A letra B diz que ângulos alternos são congruentes. Alternos, por exemplo, C e F. C e E têm a mesma medida, eles são alternos internos. Isso, C está em lado diferente. Já os ângulos colaterais, a letra C diz que eles são suplementares. Então, colaterais C e F. Vou marcar aqui de amarelo. C e F. C e F são colaterais. A soma deles é 180 graus. Certo? Então, se elas são paralelas, vale todas essas igualdades aqui indicadas. E a recíproca, que vamos ver na proposição 5 da próxima aula, é que vale a recíproca. Se vale as igualdades, então são paralelas. É isso e bons estudos.